Exemplo 4, agora é o exercício da lista de exercícios, né? Dessa última lista aí, o exercício 3, tá? Então, dividir 120 em 3 partes, de modo que a soma dos produtos das partes tomadas duas a duas seja a máxima. Então, aqui eu tenho que interpretar quem são as funções que eu estou maximizando e quem é a restrição, tá? Então, eu quero maximizar o quê? O que é que tem que ser máximo, ó, seja máximo? O produto das partes tomadas duas a duas, né? Então, f de xy é igual. Essa vai ser a f e essa vai ser a g. G de xy igual. Então, eu quero pegar o 120 e dividir em 3 partes. Vai ser a soma de 3 partes. Tá? As 3 partes aqui, no caso, como eu vou dividir em 3 partes, a minha função vai ser uma função de 3 variáveis aqui. Vai ser x mais y mais z e menos 120, ok? Porque dividir 120 em 3 partes significa que eu vou escrever o 120 como x mais y mais z, ok? Então essa daqui é a minha restrição, né? Então eu quero dividir 120 em 3 partes, né? Onde o produto de duas a duas somados dê máximo, ou seja, se eu pegar duas a duas dessas partes e multiplicar, então x vezes y, e vou somando x vezes z e y vezes z, esse que é o produto dessas partes duas a duas. Então vou pegar essa com essa, essa com essa e essa com essa, tá? E vou somar. Então essa função aqui que é a função que eu quero maximizar, né? Eu quero maximizar a soma dos produtos das partes tomadas duas a duas, que eu quero que seja máximo. Então esse aqui que eu quero maximizar sobre essa condição de que x mais y mais z é igual a 120, ou seja, menos 120 igual a zero, porque a gente tem que sempre jogar para cá, sempre deixar zero do outro lado, né? Porque o b é o conjunto dos pontos onde isso aqui é igual a zero, né? Isso aqui é igual a zero. Muito bem. Muito bem, então vamos lá. Então para isso agora, pessoal, esse aqui é um exemplo do problema de multiplicador de Lagrange para 3 variáveis. Então quem é o gradiente da f? Opa, em x, y, z. Aqui também tem que ter um z. Tá? Derivada em x. Derivada xy em x dá y. Derivada xz em x dá z. Derivada de yz em x dá zero. Derivada de xy em y dá x. Derivada de xz em y dá zero. Derivada de yz em y dá z. Depois, derivada de xy em z dá zero. Derivada de xz em z dá x. E depois, derivada de yz em z dá y. Okay? Então esse é o gradiente da f. E o gradiente da g é quanto? Derivo em relação a x. Dá 1, 0, 0, 0. Derivo em relação a y. 0, 1, 0, 0. Derivo em relação a z. 0, 0, 1, 0. Então esse é o vetor. Então qual é o sistema? O sistema é o gradiente da f em x, y, z é igual a lambda gradiente da g em x, y, z. E g de x, y, z igual a zero. Então como vai ficar? Gradiente da f, y mais z, x mais z, x mais y. É igual a lambda vezes 1, 1, 1. E essa equação, ou seja, x mais y mais z menos 120 igual a zero. Então vamos lá. Como vai ficar o nosso sistema? Então y mais z é igual a lambda vezes 1, que é lambda. X mais z é igual a lambda. E x mais y é igual a lambda. E por fim, x mais y mais z menos 120 é igual a zero. Muito bem, e agora, como que eu resolvo esse sistema? Né?
Aí eu posso isolar, né, fazer algumas equações. Por quê? Porque se os lambdas aqui são todos iguais, não é? Então eu tenho que y mais z tem que ser igual a x mais z, que tem que ser igual a x mais y, certo? Agora olha só, se eu pego essas duas aqui, ó, dessas duas equações, o que eu vou tirar? Eu posso subtrair z dos dois lados, então corta z. Então eu vou ter que x é igual a y. Agora dessas duas aqui, o que eu tenho? Eu tenho x aqui e tenho x aqui. Subtraindo x dos dois lados, eu fico com z igual a y, ou seja, y igual a z. E agora, usando essas duas aqui, então essa e essa, a gente chega no quê? Eu tenho aqui y mais z igual a x mais y. Então, subtrair y dos dois lados, x igual a z. Ou seja, daqui a gente conclui o quê? Que o x é igual a y, que é igual a z. Tá? Então, ou seja, tem que dividir 120 em 3 partes iguais. Né? Então, se x é igual a y igual a z, substituindo na última, substituindo essa informação aqui na última, a gente vai chegar que 3x é igual a 120. Consequentemente, x é igual a 120 dividido por 3, que é igual a 40. Né? Então, quer dizer que o x é igual a 40, que é igual a y, que é igual a z. Então, qual é? Então, essa aqui é a resolução do problema. Né? Então, como que eu divido 120 em 3 partes, de modo que a soma dos produtos das partes tomadas duas a duas seja máxima? Então, para ser máximo, a gente precisa dividir em partes iguais. É isso que a gente concluiu com esse problema. Então, tem que ser 40, 40, 40. Né? 40, 40, 40. Para maximizar essa função.